E alguns pontos que estavam previstos a gente foi suprimindo, tá? Um ponto retirado, o Porto do Jararaca, né? Que é uma comunidade de pescadores aqui. E a gente teve que suprimir. O Cefap é um outro ponto que vai inserir o roteiro certamente, mas a gente está com dificuldade de entrada no espaço, porque ele funciona como um batalhão de polícia, mas assim, é um prédio muito antigo e durante muitos anos ele ficou abandonado. E aí eu acho que talvez a polícia tenha receio de alguém fotografar e se tornar público, né? Por isso foi suprimido. Eu acho que esses dois pontos. Aliás, o pessoal parou lá deu para ver a ponte, né? Aí, para falar disso, a gente tinha pedido uma fala do André. Cadê o André? Tá ali o André e da Sara, que a gente pode abrir. Mas aí eles fazem a fala e repassam para o dono do lugar, que é o Apolo, o mestre Apolo do Caratateu, né? Que ele vai contar por causa disso. E aí a gente vai dar seguimento, né? Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Tenta ser breve, meu nome é Felipe. Eu sou ex-aluno da Escola Bosque desde criancinha também. Então, fui bem nostálgico naquele momento inicial lá, né? A gente chegou e o roteiro geoturístico lhe proporciona essas multidimensões aí, né? Acaba despertando na gente esses multiterritórios, né? E eu sou da Geografia, eu sou formado na Geografia lá na Federal. E recentemente eu tive a oportunidade de desenvolver uma dissertação de mestrado aí, que conta um pouco sobre a ilha de Caratateu, né? A ocupação urbana, quais as influências dos agentes da produção do espaço que tiveram aqui em suas ações para conformar territórios, né? E a professora Gorete estava presente na banca. A gente fez aí o trabalho em junho e brevemente vai estar disponível nos repositórios da UFPA para vocês consultarem, para vocês lerem. E é um documento que eu considero um documento de resistência, porque eu sou ilhéu também, né? Eu moro aqui na ilha, e para mim e para muitas pessoas é muito significativo esse nosso momento que a gente ocupa a cadeira universitária e ao mesmo tempo dá um retorno para a comunidade. Eu espero que no futuro próximo eu consiga publicar esse texto em um livro, para que esteja presente aqui também na biblioteca do mestre Apolo. E por enquanto ele vai estar disponível em meio digital, né, enquanto dissertação. E o ponto que a gente parou ali, se vocês puderem observar a ponte, e o roteiro geoturístico traz esse nome, o mundo é diferente da ponte para cá, como foi comentado agora há pouco, é um trecho de uma música do Racionais. Então eu trago esse momento para a minha dissertação, para a nossa dissertação, de que aqui na ilha existem agentes que produzem um espaço outro, né, um outro espaço, que é um espaço da insularidade, aquilo que a professora Gorete sempre ela trouxe enquanto apontamento na dissertação, que aqui a gente precisa mostrar para as pessoas que existe uma população que infelizmente é espoliada pelos processos de produção do espaço capitalista, né? Então a gente já percebe que a população aqui é altamente espoliada, mas ao mesmo tempo são produzidos territórios de resistência, né? Territórios de dissidência, a partir de práticas espaciais insurgentes, que são as práticas de movimentos sociais urbanos que se espacializam com os movimentos de cultura que a gente acabou de ver aqui, os movimentos de moradia também, que estão presentes na ilha. Então é mais ou menos isso que eu trabalho na minha dissertação. E a ponte ela é um ponto bem emblemático, porque ela é diferente da ponte para cá, realmente, porque a partir do momento que houve a construção da ponte, como coloca a professora Ana Maria Medeiros naquele livro lá, Aspectos Geográficos da Ilha de Caratateu, de 71, então ela passou aqui antes da ponte, né, ser construída, e ela fez uma entrevista com 100 pessoas aqui no Itaiteu, inclusive pegou aqui o Itaiteu, o bairro do Itaiteu, né? E é um documento histórico, e foi citado também o trabalho da professora Maria de Jesus Benjamin Silva, a ilha subúrbio de Belém, é Outeiro, né? A ilha subúrbio de Belém, e o nosso trabalho atualmente ele pega essa continuidade geográfica aí, né, de um trabalho de geografia, e de um morador da ilha, né, que traz essa contribuição. Então a ponte ela é bem emblemática nesse sentido, porque
ela é um nexo territorial, socioespacial, de mudanças que ocorreram a partir da década de 80, né? Toda uma estruturação urbana, a expansão urbana, ela acabou se espraiando pelo território da ilha. E, para quem não sabe, foi no governo do Jader Barbalho que foi construída essa ponte. E alguns estudos dizem que ele foi um projeto político para que houvesse uma melhor estruturação para o turismo, mas serviu de grande valia para a população da ilha. Hoje se desloca pelo meio territorial rodoviário, mas esse meio insular ele está muito presente, e a gente acabou de perceber isso durante o roteiro todinho, né? Essa multiterritorialidade, quando o professor Rogério Rasber coloca lá, né? Aqui na ilha nós temos muitos territórios, então vai estar disponível para vocês lerem essa dissertação. E a minha fala é nesse sentido de que a ponte ela é um marco histórico, mas também ela traz uma diferenciação. E como coloca o filósofo Henri Lefebvre, a gente está vendo aqui vários espaços diferenciais, né? Espaços que são da diferença, e espaços como coloca o professor Marcelo de Souza, espaços de resistência, de dissensão e de dissidência, né? Então aqui eu considero esse espaço da Biblioteca Traga do Leitor um espaço de dissidência, realmente, uma contra-hegemonia que está, felizmente, se desenvolvendo na ilha de Caratateu. Nesse sentido da minha fala. Muito obrigado. Boa tarde, né? Só complementando um pouco a fala do Felipe, é interessante a gente perceber que a ponte, ela não é só um marco territorial, ela também simboliza uma divisão sociotemporal, porque de acordo com alguns artigos e pesquisas que a gente conseguiu achar, algumas delas evidenciavam justamente isso. Por exemplo, na fala de alguns moradores, quando a gente vai fazer essa pesquisa de campo, eles sempre perguntam se é para falar antes ou depois da ponte, da construção da ponte. Então, a partir daí, a gente percebe que ela foi simbólica nesse sentido de causar uma divisão temporal e até mesmo social. Porque muitas pessoas consideram, a população de Outeiro considera, aqueles que moravam aqui antes da construção da ponte são considerados moradores mais antigos. Por mais que algumas pessoas tenham chegado logo após o período da construção, tenham construído toda uma vida, tenham gerações de filhos aqui, elas não são consideradas tão antigas. A fala dela normalmente não vai ser tão rica, aliás, ela não vai ser considerada tanto quanto a daqueles moradores que estavam aqui antes da construção da ponte. Claro, isso segundo esses próprios moradores. E é importante também a gente compreender que na visão desses moradores, de grande parte da maioria da população da ilha, eles associam a construção da ponte a muitos problemas que a gente tem na ilha de Caratateu, por exemplo, a violência, a questão da infraestrutura, porque a ideia que a ponte traz de desenvolvimento acaba sendo um pouco distorcida, porque a gente vê a construção da ponte, mas a gente também não vê políticas públicas, a gente não vê outros segmentos que deveriam também ser implementados juntamente com isso. E aí as pessoas acabam fazendo essa associação. Inclusive, na fala de muitos moradores, isso era intenso, era perceptível. De que, com a construção da ponte, Outeiro passou a ser desprotegido. Começou, óbvio, né, teve um salto no índice populacional, foi um crescimento exponencial muito rápido, e aí, claro, aumentou a violência, a questão da infraestrutura, né, porque houve um crescimento desordenado, né, na geografia da ilha, e aí as pessoas associam isso a essa questão socioespacial, esses problemas de infraestrutura, esses problemas sociais. E também, por outro lado, algumas pessoas associam também a questão da melhoria, né, que a proximidade, a locomoção foi facilitada. E acho que é interessante também de colocar, como ele mesmo mencionou aqui, que a construção ela se deu no governo do Jader Barbalho. E na fala dele, numa das falas dele, numa entrevista que ele deu, ele deixa muito claro que a construção da ponte ela não foi voltada para a população de Outeiro. A construção da ponte ela foi voltada para a população de Belém que vinha para Outeiro, para suas horas de lazer. Então, ele assim, a construção ela não se deu para o desenvolvimento da população, mas sim para o desenvolvimento do turismo, por exemplo, para essas pessoas mais carentes que moravam no centro de Belém. E eu acho que isso é interessante a gente perceber, porque na própria fala dele, ele fala que ele não pensou em desenvolvimento. Então a gente percebe que já não tem um planejamento assim, um planejamento tão perceptível, não foi um planejamento correto.
E aí acaba ocorrendo esses outros problemas, né, que são consequências desse mau planejamento, e as pessoas acabam fazendo essa uma associação. Infelizmente, é uma associação errada, porque a ponte não significa que ela trouxe junto com ela problemas, mas significa que juntamente com a ponte deveriam ter vindo outras políticas públicas também para a população. E eu acho que a gente destaca bastante isso, porque a própria população daqui de Outeiro, ela acaba recriminando isso. E a partir daí também que surge um preconceito com relação à própria ilha de Outeiro, né? Como foi mencionado aí anteriormente, que as pessoas têm um preconceito com relação à ilha. A ilha é um local de violência, a ilha é um local onde a gente não se sente bem, a ilha não é um local adequado para morar, para pessoas de bem morarem. E isso é um preconceito que deve ser quebrado. E, enfim, a minha fala se baseia principalmente nessa questão, na ponte como entra em lugar, porque ela não simboliza só uma questão física, só uma questão material, mas ela simboliza também essa divisão socioespacial, essas mudanças da população, na sociedade, e é isso. Veja só, quando eu vim morar na ilha aqui foi em dezembro de 89. Eu estou fazendo 30 anos aqui. E comecei a participar ali alguma coisa e fui a uma reunião, professora. E quando cheguei, o rapaz falou, não, porque aqui na Ilha do Outeiro. Mas eu tinha lido que o nome da ilha não era Outeiro, era Caratateu. Aí fui de novo lá na universidade, no NAE, e pesquisei e vi que era na Caratateu mesmo, não era a Ilha do Outeiro. O que acontece? Outeiro é muito visitado pelas belezas naturais, não é? E acontece que as pessoas dizem assim, vou para Outeiro. E pensa que é o turista, não é? Pensa que o nome da ilha é Outeiro. E em detrimento de outros bairros, por exemplo, Fidel e Fama, não é? Se vocês me deram a oportunidade, até eu declamo um poema aqui que fala sobre a ilha. E eu discuti na hora com a pessoa, assim, no bom sentido, eu falei, olha, o nome da ilha não é Caratateu? Ah, rapaz, esse negócio de antigamente, melhor, hein? Caratateu é sério de antigamente e vamos preservar a história, né, que é do Tupi-Guarani. Então, passou-se o tempo, bateram na minha porta, era um senhor que era agricultor, seu Vicente. Quem conheceu o seu Vicente aqui? O seu Vicente está vivo ainda, tá? Não sei se ele faleceu. Aí o seu Vicente bateu aqui na porta, aí disse, olha, seu Paulo, eu estava na reunião e naquele dia o senhor falou sobre a ilha de Caratateu e eu, que sou agricultor antigo aqui, e o nome é Caratateu mesmo. E eu trouxe um presente para o senhor. Aí, na bicicleta, ele trouxe uma caixinha cheia de cará. Aí ele disse, olha, continue. E isso me emocionou, né? Aí eu comecei a falar, quando chegava Caratateu, o pessoal já estava sendo até ridicularizado. Poxa, lá vem Caratateu com aquela história dele. Então, passou-se o tempo, eu resolvi escrever um poema que fala sobre a ilha de Caratateu. Mas, primeiro, parabenizar vocês, não é, que a gente vê essa questão do roteiro. Há muito tempo que eu dizia, um dia vai chegar aqui na ilha, e chegou, não é? Graças a vocês. E que a ilha precisa desse apoio, né? Isso é um apoio. Essa visita faz as pessoas, né, aumentarem a autoestima, saber que, não é, a ilha está acontecendo e precisa, não é, acontecer dessa forma que está acontecendo, né? Tem muito para se pesquisar ainda aqui na ilha, tem muita gente fazendo cultura, tem muita história de artesãos, né? Então vejam só. Ultimamente eu lancei um livro que é esse aqui, ó. Um é sobre o patrimônio, isso vai muito de vocês, né? Salve o Patrimônio de Belém. Está aqui. E o primeiro foi esse aqui. Eu faço literatura de cordel. Quero dizer que eu aprendi o cordel aqui no Pará, com 58 anos. E me enturmei, né? Graças a Deus eu tenho uma boa participação. Aqui, gapuiando sonhos, não é? Um termo também do pescador, que beleza, não é? Por acaso, o vizinho meu, pescador, eu ia saindo para trabalhar. Aí um falou para ele assim, ô Bené, tu não vai pescar? Vai para maré hoje? Ele disse, não, hoje eu vou gapuiar. Aí eu voltei. Seu Bené, o que é gapuiar? Ele disse, gapuiar é quando a maré sobe na várzea, a gente faz uma cerquinha e quando a maré volta ali fica preso o crustáceo, né, o peixinho, e ele garante o almoço do dia. Aí eu disse, puxa, mas eu não sou pescador, mas eu gapuio alguma coisa, né? Aí gapuiar sonhos, né? Que é a história. E esse foi agora recente na
na Feira do Livro, que é tributo da Mãe Natureza. Se vocês tiverem, eu sei que vocês estão cansados, mas quer que eu declame ele? Tributo. Então vamos sim. Tá, sério, né? A questão do meio ambiente, a gente não sabe nem. Cada dia vem uma notícia pior, né? Inclusive aqui sobre nós, né? Sobre o Amazonas, né? Então diz assim: o nativo bem conhece a força da natureza, ele respeita e obedece e a defende com firmeza. Se algum mal lhe acontece, é prenúncio de tristeza. Hoje ele sofre assistindo o verde se dissipando, as borboletas sumindo, os botos de vez em quando, e tudo que era tão lindo, aos poucos se transformando. No mundo dilacerado, carente de bem-querer, peixe-boi ficou danado, preocupado quer saber, no futuro em seu reinado, o que irá acontecer? Com jeito de quem não quer, e muita curiosidade, o compadre jacaré já caminha na cidade. Lagoa não dá mais pé, tem muita diversidade. Tempo seco no inverno, forte chuva no verão, na rede elétrica um inferno, de barro a casa do João, e o zum fica eterno no vai e vem do avião. O canto do Irapuru hoje já não tem frequência, leste, oeste, norte e sul, desmate em ascendência, a vermelho céu azul, animais pedem clemência. Caipora com dedo em riste, o seu feitiço não cala, Mapinguari anda triste, Curupira nem se fala, e Matinta Pereira insiste, querendo arrumar a mala. Quando tudo de macaco prego desce, pendurado no cipó, do seu filho não esquece, nem por sonho deixa só. A sua família padece, o cenário causa dó. Quando tudo desembesta, com mar de florzinha vê, saltando pela floresta, surge o Saci Pererê, grita, salve o que ainda resta, não deixem ela morrer. A natureza cobrou, e com violência se impôs, aos erros no acertado, na Eco 92, agimos com desagrado, e o castigo vem depois. A natureza cobrou e cobrará muito mais, pelo mal que lhe fizemos, e mais ações. Quanto mais, e cada vez mais veremos, ciclones e vendavais. A população não está vendo, porque está preocupada. O planeta aquecendo, a floresta dizimada, flora e fauna perecendo, a água subestimada. Todo mundo a desfrutar do fatal desequilíbrio, as notícias estão no ar, expostas no áudio, no vídeo. É hora de repensar no desastroso convívio. Não bastasse as tempestades, ciclones e vendavais, o homem não se contenta, cada vez querendo mais. Muita guerra incrementa, esquece a palavra paz. Vai ter muita brincadeira, a gaiola não é mil.
Alçapão não é morada, esquece o passarinho, e não faz mais revoada, a gaiola não é ninho. Alçapão não é morada, esquece o passarinho, tô longe da namorada. E olha o boi, e olha o boi, 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 olha o boi. No balanço da canoa, carrega no balanço da canoa, navegando pelo mar, vai chegar Itaiteua, ele quer tudo dançar. No balanço da canoa, navegando pelo mar, vai chegar Itaiteua, ele vai levar pelo mar, vai levar pelo mar. Não